Marque essa data no seu calendário. Grife. Coloque um lembrete no celular. Faça o que for preciso. 3 de outubro de 2025 não é só mais um dia qualquer. No calendário cósmico, é o dia em que uma das câmeras mais poderosas já enviadas ao espaço vai virar seus olhos mecânicos para um visitante que vem mexendo com a cabeça de astrônomos e curiosos mundo afora. O 3 Atlas, a câmera se chama High Resolution Imager, está embarcada no Mars Reconnaissance Orbiter e naquele dia será apontada diretamente para o objeto. O resultado promete ser decisivo. Mas antes de começarmos, deixa eu te contar. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra links para camisetas exclusivas do canal e também para telescópios, caso você queira começar a observar o céu por conta própria. Vale a pena conferir depois. Agora, vamos para o mistério. Pense comigo. Uma câmera que já orbita Marte, com capacidade de resolução tão fina que, na prática, pode produzir imagens com uma escala do tipo 30 km por pixel, quando alinhada com um objeto distante. Para termos uma noção, isso não é ver um pontinho brilhante. É uma fotografia que pode separar nuvem de poeira de estrutura sólida, que pode sugerir textura da superfície, forma, e no limite indicar se aquilo no meio da nuvem é apenas um pedaço de rocha ou algo com contornos, padrões ou componentes que caibam numa explicação não trivial. E por isso que o 3 de outubro não é apenas mais um dia de observação. É um ponto de virada potencial. Agora, antes que a imaginação decole sozinho para cenas de naves acopladas e sinais de rádio interestelar, vamos respirar e organizar o que sabemos e o que está em jogo. O 3 Atlas já mostrou que não é um visitante comum, uma coma dominada por dióxido de carbono numa escala gigantesca, emissões incomuns, sinais de metal como níquel sem ferro aparente, uma trajetória suspeita alinhada quase com o plano da eclíptica e um comportamento ativo a distâncias em que, teoricamente, a atividade cometária convencional não deveria acontecer. Tudo isso junta um quebra-cabeça que acende uma luz de alerta intelectual, não de pânico, mas de curiosidade feroz. E é aqui que entra HiRISE, essa câmera. Apontada a partir de uma órbita marciana, terá uma frota de recursos humanos e tecnológicos por trás. Engenheiros de missão, cientistas planetários, operadores de câmera e uma cadeia de análises que decidirá o que será divulgado ao público. A resolução mencionada 30 km. Pixel já é suficientemente alta para descartar ou confirmar muitas hipóteses. Se o núcleo for realmente uma pedra comum, envolta por uma nuvem de CO2, a imagem deve mostrar uma forma consistente com fragmentos e detritos. Se for algo diferente, algo com simetria ou contornos incomuns, talvez haja material suficiente para reacender discussões muito mais profundas. E aqui há um ponto que não dá para ignorar. Existem dois caminhos inteiramente opostos para essas imagens. No primeiro caminho, a imagem nítida de 3 de outubro confirma a hipótese conservadora. 3. Atlas é essencialmente um corpo natural. Um cometa com assinatura exótica, grande emissão de CO2, algumas surpresas químicas, mas dentro da variação que a natureza pode produzir em ambientes e histórias de formação diferentes. Essa conclusão não seria trivial. Significaria que a diversidade de sistemas planetários pode gerar cometas com composições surpreendentes, que modelos de formação e evolução planetária precisam ser enriquecidos, e que o universo, mesmo sendo estranho, ainda se comporta segundo leis naturais. É uma conclusão segura, científica, que nos ensina que o inesperado pode ser natural, mas existe um segundo caminho, e é por isso que 3 de outubro parece um dia carregado de tensão. No segundo caminho, a imagem revela algo perturbador. Não um desenho de nave com asas feito por ilusionismo, nem um filme de ficção, mas sinais que não se encaixam comumente no catálogo de corpos naturais.
simetria estrutural que não é aleatória, padrões repetidos, sinais de metal distribuídos de forma não randômica, possíveis cavidades, texturas, que lembram materiais manufaturados. Não estou dizendo que vamos ver painéis metálicos brilhantes com luzes piscando. Estou dizendo que a combinação entre uma coma gigantesca e um núcleo que não parece natural pode apontar para uma hipótese a que muitos prefeririam não ser forçados a encarar. Um objeto artificial, ou ao menos um objeto com características que desafiam fortemente uma explicação natural simples. É por isso que tantas vozes, inclusive as mais cautelosas, têm pedido calma, rigor e paciência. Porque em ciência rigorosa a diferença entre isso é estranho e isso é artificial exige evidências extraordinárias. E a avaliação dessas evidências é um processo lento e técnico. Ainda assim, por trás de todo esse processo técnico, há uma questão humana essencial. Será que, se for algo verdadeiramente perturbador, viveremos uma narrativa transparente? Será que seremos levados a ver as imagens brutas e entender por nós mesmos? Ou veremos resumos, comunicados oficiais e imagens tratadas que dizem não há nada de especial? A suspeita de que imagens realmente incisivas possam ficar trancadas ou filtradas não é paranoia conspiratória. É uma consequência prática das formas como agências e missões lidam com dados estratégicos, com a cadeia de análise e com a comunicação pública. Muitas vezes, dados primários são tratados, calibrados, e um processo editorial científico determina quando e como liberar informações para evitar conclusões precipitadas. Mas imagine a tensão se, ao invés de uma explicação cuidadosa, a comunicação pública optar por uma frase curta: não há nada de especial. Em termos humanos, essa frase mata debates, gera frustrações e alimenta teorias alternativas. Em termos científicos, essa frase pode ser correta ou pode ser simplista. Por isso, insisto, 3 de outubro é um dia para nos prepararmos de 3 maneiras. Primeiro, para a ciência. Prepare-se para ouvir análises técnicas, gráficos, espectros e argumentos cautelosos. Segundamente, para a mídia social e a narrativa pública, prepare-se para ver especulações, manchetes sensacionalistas, interpretações diversas. E, por fim, para o impacto filosófico e coletivo, prepare-se para se fazer perguntas profundas sobre nosso lugar no universo e sobre como reagimos quando confrontados com o desconhecido. Agora, vamos examinar a hipótese que mais atiça a imaginação, a do objeto camuflado. A ideia é simples e elegante em sua frieza. Civilizações muito avançadas, imaginando o universo como uma floresta escura, um lugar em que anunciar sua existência é arriscado, poderiam optar por camuflar sondas em casulos naturais, em vez de construir naves gigantes e chamativas. Poderiam esconder tecnologia dentro de cometas e asteroides, permitindo que esses mísseis viajem por milhões ou bilhões de anos sem chamar atenção. A analogia é forte. É como enviar um mensageiro com roupa de camponês para atravessar a territórios hostis. Sei, isso existe. 3. E Atlas poderia, em princípio, ser exatamente esse tipo de mensageiro, um invólucro natural com interior tecnológico. Se essa hipótese for correta, e eu repito, é altamente especulativa, o mundo científico enfrenta um dilema monumental. Revelar isso de maneira aberta pode provocar pânico cultural, rupturas religiosas e uma pressão social que governos e instituições não sabem administrar. Não revelar pode significar jogar fora a oportunidade de abrir uma nova era de conhecimento. Entre esses dois extremos existe todo um espectro de medidas possíveis: cooperação internacional, revisão de protocolos, criação de comissões técnicas e éticas para avaliar o impacto. Mas esse debate não será conveniado em um dia. Vai se estender por meses e anos. Um detalhe prático nos força
a pensar no lado prático da operação. A câmera high-rise não vai mandar imagens para todos nós ao vivo, como se fosse uma transmissão de reality show. As imagens serão recebidas por especialistas, processadas, calibradas e analisadas. Parte disso é legítimo. Imagens brutas podem enganar, e análises incorretas podem gerar conclusões erradas. Outra parte é política. Dados de missão são ativos valiosos. Então, sim, há uma chance real de que a primeira imagem pública seja uma versão já tratada, acompanhada de um pequeno comunicado. Mas isso não significa que a verdade vá desaparecer. A comunidade científica é maior do que qualquer tentativa de silenciar e, se algo realmente anômalo aparecer, múltiplos observatórios independentes saltarão para confirmar. E pense no que acontece depois. As imagens do 3 de outubro gerarem um ufa, era só uma pedra. Ótimo. Aprendemos algo sobre a diversidade de cometas. Mas se as imagens derem algo ambíguo, prepare-se para uma sequência de investigações dados espectroscópicos. Polarimetria. Observações de rádio, possíveis tentativas de missão de interceptação e debates que envolverão não só astrônomos, mas filósofos, políticos e líderes religiosos. Imagine um mundo onde a ciência precisa dialogar com teologias e estados. Isso nos exige maturidade coletiva, empatia, paciência e pensamento crítico. Nenhuma revolução de paradigma se faz sem debate, tensão e muitas vezes desconforto. A questão filosófica que nos persegue é mais antiga do que qualquer telescópio. Estamos sós? E se não estivermos, que implicações isso tem para como organizamos nossas sociedades, nossas crenças, nossa política? O surgimento de evidências de que objetos interestelares possam transportar tecnologia ou até organismos muda imediatamente a narrativa de quem somos. Não apenas nos posiciona como objetos de estudo, mas nos coloca como sujeitos em um contexto cósmico de interação. E quando se faz essa pergunta, a resposta não é apenas científica, é cultural, moral e emocional. Por isso é essencial que a preparação para 3 de outubro não seja só técnica. Tenha também uma preparação mental. Quero que você imagine 3 cenários mentais rápidos, sem exageros cinematográficos. Primeiro, a imagem mostra um núcleo rochoso, irregular, com jatos de C, O2 e detritos. Cientistas publicam os dados, explicam as anomalias, modelos são ajustados e seguimos aprendendo. Segundo, a imagem revela uma estrutura que desafia a aleatoriedade, um padrão simétrico, algo que exige explicação mais sofisticada. A comunidade científica se mobiliza, há uma onda de estudos, governos se reúnem. Terceiro, as imagens são retidas, ou a primeira divulgação é vaga, e a internet explode em teorias. Em cada cenário, a reação humana é o ponto central. Curiosidade, medo, racionalidade, histeria, debate. O que precisamos é de calma e de instituições preparadas para traduzir descobertas em discursos responsáveis. Então, o que fazer hoje, antes do dia marcado? Primeiro, informe-se com fontes confiáveis. Não confie em uma manchete sensacionalista Buzzfeed ou Deido. A análise e a opinião de especialistas. Segundo, desenvolva senso crítico. Entenda a diferença entre especulação plausível e fantasia. Terceiro, esteja preparado emocionalmente. Descobertas desconfortáveis não significam catástrofe automática, mas sim que a história que contamos sobre nós e o universo pode ser ampliada. E um último ponto prático e humano: a beleza em não saber. Há um tipo de humildade cósmica que nos salva do pior. Se 3 de outubro revelar que 13 Atlas é apenas um corpo natural, vamos ter aprendido muito sobre diversidade cósmica. Se revelar algo mais estranho, teremos a chance de expandir nossos horizontes de forma responsável. E se revelar imagens inconclusivas,
teremos aprendido algo tanto sobre o objeto quanto sobre nós, sobre como lidamos com o mistério. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta direta, que serve como chamada à ação. Você estará atento naquele dia? Vai marcar o calendário? Vai deixar de lado a correria para ouvir o que a ciência tem a dizer? Porque 3 de outubro é uma chance rara de testemunhar ciência em tempo quase real, de acompanhar a construção de conhecimento, com dúvidas, passos cautelosos e talvez, quem sabe, surpresas. Se algo transformador acontecer, não será por causa de manchetes precipitadas, será pelo acúmulo de dados, olhe rigor, e pela capacidade humana de olhar para o desconhecido com método e coragem. Então marque a data, compartilhe este vídeo com quem você quer ter ao seu lado no dia 3 de outubro e, principalmente, mantenha a mente aberta e o espírito crítico afiado. Se quiser, deixe nos comentários o que você acha que veremos: pedra comata exótico, ou algo que nos force a repensar nossa história. Inscreva-se no canal para não perder a cobertura quando a data chegar. Curta se esse tipo de assunto te arrepia de curiosidade e compartilhe com alguém que precisa entender por que um dia no calendário pode ser, na verdade, uma virada de era. 3 de outubro de 2025. Prepare-se não para o pânico, nem para a certeza, mas para a presença do mistério. E lembre-se, mais importante do que a imagem que vamos ver é a maneira como escolhemos reagir a ela. Ciência exige calma, humanidade exige compaixão, e ambos exigem coragem para aceitar perguntas sem respostas imediatas. E não esqueça de conferir os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você encontra camisetas exclusivas do universo expandido e telescópios para começar suas próprias observações. Dá uma olhada. Nos vemos naquele dia. Até a próxima viagem cósmica.